A Rússia, país que é um pouco asiático, um pouco europeu, que tem dificuldade em identificar essa sua natureza, essa sua identidade. A Rússia, ela considera que as antigas repúblicas da União Soviética, ali do leste europeu, são seu espaço vital, seu espaço territorial. E o avanço da União Europeia e mais ainda da OTAN sobre essas repúblicas gerou uma resposta dos russos por meio de uma guerra híbrida. Os russos têm travado uma guerra por meio da cibernética, por meio das próprias ações militares, como foi a tomada da Crimeia, como é os movimentos que promovem lá no leste da Ucrânia e outros que já ocorreram naqueles países do leste europeu. E a Rússia, o tempo todo, ela está fazendo esse jogo geopolítico. Um exemplo claro é a permanência aqui na Venezuela, não é, como um desafio ao seu, digamos assim, ao seu sempre oponente, que são os Estados Unidos da América. Bom, minhas senhoras e senhores, o meu boa tarde a todos. Eu, há cerca de 2 semanas, acho que foi isso, não é, dona Luísa? Eu recebi a visita da dona Luísa e mais alguns companheiros lá na vice-presidência, e ela me falou desse fórum e me fez o convite para que eu pudesse estar aqui nesse início de tarde e participar dessa reunião. Eu, de imediato, aceitei o convite, independente de outros compromissos que eu poderia ter, porque eu considero que a parcela do PIB brasileiro e, principalmente, da responsabilidade por geração de emprego e renda das empresas que as senhoras e os senhores representam é fundamental e não poderíamos perder a oportunidade de trazer alguma das visões do governo do presidente Bolsonaro sobre aquilo que nós estamos vivendo nos tempos atuais e a forma como o nosso governo tem buscado solucionar e superar os desafios que se apresentam para o nosso país nessa quadra do tempo. Eu acho que as senhoras e os senhores compreendem perfeitamente a situação que o mundo vive hoje, não é? O mundo de hoje é um mundo que teve um avanço extraordinário em termos de revolução tecnológica, que impactou terrivelmente os negócios que todos, não é, dirigem, um mundo que teve as suas fronteiras encurtadas, as suas distâncias diminuídas pela aquilo que se resolveu denominar de globalização, e, ao mesmo tempo, esses eventos geraram insegurança, geraram inquietação, geraram ansiedade pelas mudanças radicais que vêm sendo provocadas, não só no mundo dos negócios, como na questão da empregabilidade, com o surgimento de novas formas de produção naquilo que hoje se denomina de economia do conhecimento. E a economia do conhecimento, ela nada mais é do que a associação da tecnologia, né, com o capital e, principalmente, de pessoas capacitadas a empregar essa tecnologia. A economia do conhecimento, ela é avassaladora e ela está baseada o tempo todo na inovação. E isso é um desafio constante. Por quê? Porque aquele mundo mais tranquilo que nós vivíamos, não é, onde as mudanças ocorriam de forma com ciclos mais extensos, ele deixou de existir. Isso é uma realidade que nós temos que nos adaptar. E essa inovação, ela é hegeliana a coisa. Hegeliana porque nós temos uma inovação hoje que será confrontada por outra de imediato, vai haver uma síntese e esse processo é sucessivo. É um processo dialético, é um processo hegeliano e nós não temos como fugir disso, porque quem fugir disso vai ser atropelado pela realidade dos tempos. Ao longo dessa semana, eu tive a oportunidade de ir ali ao sul de Minas Gerais, na região ali de Itajubá e Santa Rita de Sapucaí, onde eu vi a verdadeira associação, não é, das universidades
com mais de 160 empresas de alta tecnologia, com gente extremamente jovem, pensando, buscando, produzindo, inovando, discutindo, não é, diariamente. Eu vi ali uma universidade, senhoras e senhores, onde não tem nada pichado, onde os alunos estudam e os professores ensinam. Eu fiquei realmente admirado, não é, por algo tão simples estar ocorrendo. E essa é a grande realidade do mundo que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, existem tensões geopolíticas, não é, que se avolumam. Essas tensões geopolíticas são fruto exatamente desse avanço tecnológico e da globalização. Não é? Nós vamos lembrar que, após a dissolução da União Soviética, no final dos anos 80, início dos anos 90, o Francis Fukuyama escreveu um livro denominado O Fim da História. Não, está tudo resolvido, vamos viver num mundo unipolar, com uma economia controlada, mas não foi isso que aconteceu. Já naquele momento, a China, que tinha se libertado, não é, daquelas reformas obsoletas que haviam ocorrido durante os primeiros 30 anos da Revolução, ainda sob a égide do Mao Tse-tung, na visão marxista do planejamento centralizado, da coletivização forçada, da propriedade do Estado sobre tudo que era tipo de empresa, ela havia se libertado daquilo e, com as reformas produzidas pelo Deng Xiaoping, né, a partir do final dos anos 70, ela iniciou uma progressão e uma ascensão vertical que a levou, ao final dos anos 90, início ali da década de 2000, a década passada, né, a ingressar na Organização Mundial do Comércio. O ingresso da China na OMC é uma coisa avassaladora, porque no bojo daquele país avança mais de 1 bilhão, né, de pessoas e uma nova forma de produção baseada no regime político que eles ainda têm e com uma liberdade de manobra que as democracias ocidentais não possuem. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que não deixa de ser a grande potência militar, tecnológica, econômica, ele começa a se dividir. Não é? Então, a polarização que nós vemos hoje aqui no nosso país, não é, nessa questão de direita e esquerda, nos Estados Unidos ela está representada na questão republicanos e democratas. Não é? A disputa entre os dois partidos lá dentro, não é, ela se tornou algo que vem dividindo a sociedade americana. E aí nós temos nitidamente uma visão daquilo que eles chamam da América Profunda, que são aqueles estados da bacia do Mississippi, Missouri, os estados centrais americanos, os rednecks, como eles costumam dizer, contra o pessoal da costa leste e da costa oeste, que seria aquela turma mais liberal. Então, existe uma divisão dentro daquele país. Aí nós transpomos para o outro grande mercado que existe, outra grande, não é, vamos dizer, podemos considerar até como um grande país, que é a União Europeia. A União Europeia, os países europeus, estão assolados pelas migrações ilegais, migrações provenientes da África, das pessoas que fogem dos conflitos existentes na África do Norte, no centro da África, pessoas que fogem dos conflitos no Oriente Médio, o avanço, não é, do islamismo, de imigrantes que professam a religião islâmica, quase que repetindo o retorno do califado que vigorou ali pelo século IV, V, meia dúzia, até que foram detidos pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers, ali por volta de 710, 712, não é? E isso causando divisões dentro da Europa. E aí nós temos o caso de quê? Do Brexit. Não é? Os ingleses, a Grã-Bretanha, faz um plebiscito, não é? Não sabemos até que onde havia necessidade de fazer aquilo, e esperavam que a resposta do povo fosse não, e deu sim. Eu tenho comentado em alguns fóruns que o Bernard Shaw dizia que existem duas tragédias na vida. Não é? Uma é a gente não conseguir o que deseja, a outra é conseguir. Não é? Então, eles conseguiram e agora não sabem como é que vão resolver esse problema e pode levar até a algo que seria impensável e improvável para nós, que é uma explosão da Grã-Bretanha com a separação da Escócia, né? Algo que nós não pensaríamos que poderia ocorrer. Outro grande polo, que é a Rússia.
não é? A Rússia, um país que é um pouco asiático, um pouco europeu, que tem dificuldade em identificar essa sua natureza, essa sua identidade. A Rússia, ela considera que as antigas repúblicas da União Soviética, ali do leste europeu, são seu espaço vital, seu espaço territorial. E o avanço da União Europeia, e mais ainda da OTAN, sobre essas repúblicas, gerou uma resposta dos russos por meio de uma guerra híbrida. Os russos têm travado uma guerra por meio da cibernética, por meio das próprias ações militares, como foi a tomada da Crimeia, como é os movimentos que promovem lá no leste da Ucrânia e outros que já ocorreram naqueles países do leste europeu. E a Rússia, o tempo todo, ela está fazendo esse jogo geopolítico. Um exemplo claro é a permanência aqui na Venezuela, não é, como um desafio ao seu, digamos assim, ao seu sempre oponente, que são os Estados Unidos da América. Não podemos esquecer do Japão. Japão que, após a Segunda Guerra, tornou-se uma potência econômica extraordinária, mas que hoje entrou numa estagnação muito parecida com o que está ocorrendo também na Europa, né? Uma estagnação fruto do envelhecimento da população, né? A população economicamente ativa começa a diminuir, tanto que, nos meios econômicos, quando um país atinge essa situação, se chama de japanização, né? Temos a emergência do Sudeste Asiático, que é um mercado que nós temos que olhar com muita argúcia e não perder ele de vista, né? O Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia, é um grande mercado e precisam de alguns produtos que são nossos, principalmente aí na questão da segurança alimentar, e nós temos que olhar, não é, com vigor para aquele mercado.